acontece? Vai corroendo, esse inconformismo é um bichinho na nossa alma, porque a depressão é a dor da alma. Alma e mente, para a filosofia, é a mesma coisa. Então, esse inconformismo, ele é tão grande, que um dia ele vai começando, ele vai lá, um pouquinho hoje, outro pouquinho outro dia, mais um negocinho, nananana, até que um dia cai a última gota que vai transbordar o copo. De repente, aparece de uma forma escancarada a depressão, que é um conjunto de sintomas, tá? Então, veja, tudo isso eu vou trazendo durante a minha vida. Então, se eu não for resolvendo essas situações, a depressão vai chegar, tá? Então, quais são os sintomas da depressão? Tá? Peguei uma colinha aqui, porque é bastante coisa. Olha só. Quando a depressão aparece, vamos começar assim. Eu estou num processo de depressão, então ela vai chegar. Eu começo a ter na minha vida muito sentimento de culpa. Isso aqui foi culpa minha. O meu time da escola não ganhou o futebol, ou o vôlei, ou a corda, né? Por minha causa. Eu fui culpada, né? Então vamos acrescentando isso. Eu vou ficando muito cansada. Tudo para mim é muito pesado. Muita agitação. Vou ficando uma pessoa muito agitada, que não é o meu normal. Ou eu vou ficando uma pessoa mais lenta. Também. A minha autoconfiança, a confiança que eu tenho em mim, vai caindo. O meu apetite, ele pode aumentar muito, comer desenfreadamente, ou perder o apetite. Não tenho vontade de comer. A pessoa emagrece, que é uma coisa assim absurda, ou ela engorda, que é uma coisa absurda. Muito nervosismo. A pessoa fica muito nervosa, ela tem crises de nervoso, crises de braveza, de violência. A ansiedade dela cresce muito. O que é ansiedade? É a pressa por acontecer algo lá na frente. Então eu fico, naquele movimento de querer que aquilo aconteça rápido. A concentração vai diminuindo. Começo a ter sentimentos e pensamentos suicidas. E para quem é casado, né, já que vivemos aqui numa vida cristã, diminui muito a libido. Então, veja só. Seja bem-vinda. Pode entrar. Essas situações, elas vão acontecendo num crescente. Percebam isso. Tudo isso que eu fui falando, todos esses sintomas. Começa aqui, começa ali. Na concepção, pode ser que aquele bebê tenha sido rejeitado. Meu Deus, esse bebê vai ter depressão. Não. Sabe, todos nós aqui fomos rejeitados. Só um não foi rejeitado. E ele foi parar na cruz. Tá? E a mãe dele não foi rejeitada. Só. O resto da população mundial foi rejeitado. Quem é mãe e pai aqui sabe que quando a gente recebe a notícia de que está grávida, é aquela alegria, mas automaticamente vem aquela coisa: será que está na hora? Será que nós vamos dar conta? Ai meu Deus, será que vai vir perfeitinho? Ai, nós vamos ter que montar o quarto. Que cor que será? Então isso daí são preocupações que o bebê dentro da barriguinha da mãe vai interpretar como: eu sou culpado desse medo,
dessa dor porque minha mãe não me ama. Bem isso. Uma criancinha de 2, 3 aninhos, ela tem um entendimento literal. Por exemplo, hoje é sexta-feira, então segunda-feira vai começar a aula. Então, segunda vai começar a aula. Ai, que bom, né? Comprou o uniforminho, mochilinha, nananã. Aí chega domingo. Aí você fala para a criaturinha: ai, amanhã vai começar a aula, que legal, nananã, né? A criança: ai, que legal. Ela não está sabendo do que se trata, mas é amanhã. Aí chega segunda-feira, o que você vai falar para a criança? Ai, hoje nós vamos para a escola, que legal. Não, eu não vou para a escola. Como não? Você não vai para a escola? Não, você falou que é amanhã. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Então eu vou amanhã na escola. Então a criança de 3, 2, 4 aninhos, ela nunca vai entender que o hoje é o amanhã de ontem. Certo? O hoje é o amanhã de ontem. Seja bem-vindo. Então, percebe? Nós temos um raciocínio, cognições que nos fazem entender e nos situar no mundo e no espaço. A criancinha de 3, 4 aninhos não tem essa condição neurológica, é fisiológica a coisa. Agora imagina um bebezinho sendo concebido, né? O espermatozoidinho do pai com o ovulinho da mãe, ali. Como que ele vai conseguir raciocinar tudo isso? Não tem como. Ele não tem toda essa cognição. Ele não tem todo esse poder de raciocínio, fisiologicamente falando, tá? Então, tudo que acontece também durante a gestação, na primeira infância, no nascimento, tudo que vai acontecendo com a gente desde então, pode nos marcando, positivo e negativamente. Quanto mais negativo, mais propensão eu tenho a desenvolver a depressão. Hoje, a depressão é o mal do século. Só perde para as cardiopatias, tá? Então, com esses sintomas, vocês percebem como que a gente pode perceber cada nível da depressão. Por quê? São todos esses sintomas num nível leve, num nível moderado ou num nível severo. No nível leve, nós podemos estar aqui conversando e ter gente com depressão e você não sabe. Nem eu. Ninguém tem bola de cristal, nem psicólogo, graças a Deus. Muito bem. Porque tem gente que chega no consultório e fala: doutor, eu não estou bem. Pois não, né? Estou aqui para te ajudar, tal. Pode falar. Não sabe o que eu tenho? Como que eu tenho? Você nem começou a falar, né? Parece que é uma coisa meio... E outra, a gente é só para louco, né? Psicólogo e psiquiatra é gente que trata de louco. Vou te dar uma informação ótima. Psicólogo, psiquiatra é médico e psicólogo para você não ficar louco. É diferente, né? Vamos mudar a forma de ver a coisa aí. Olha só. Então, no momento leve, a pessoa ela começa a ter começa a deixar de fazer alguma coisa que ela gosta. Isso é uma característica básica na depressão. Perde a vontade de fazer algo que ela gosta muito. Por exemplo, a pessoa gosta de tocar violão, de tocar piano, de tocar violino. Nossa, é uma alegria para ela de pegar, ir no cinema, de alguma coisa gostosa que ela gosta de fazer. De fazer um prato diferente, um bolo todo final de semana. Aí ela começa a passar a bola, né? Ah, mas você não está tocando mais violão? Ah, é que hoje eu não estou com vontade. Estou com o meu dedo doendo.
e o bolo que você ia fazer esse fim de semana? Ah, então, não tinha todos os ingredientes, aí eu estava sem dinheiro para comprar e perdi a vontade. Então a pessoa vai dando desculpas, uma desculpa aqui, e a gente vai engolindo, vai achando que tá normal. Ah, tudo bem, ela não tá com o dedinho machucado, e não tava. Ah, ela não tinha os ingredientes, e tinha. Mas a gente vai achando que aquilo é normal, porque é normal, não é? Um dia você acorda bem, outro dia você não acorda tão bem. Não é assim? Ou você acorda todo dia assim? Não, né? Tem dia que você acorda tranquilo, bem, mas tem dia que você acorda, como o Padre Léo fala, não dá nem para você se olhar no espelho. Você já está com raiva de você, só de olhar no espelho. Por quê? Às vezes você dormiu em cima, né, de mau jeito, no fígado, no baço, então, né, fisiologicamente você não vai acordar bem mesmo. Bom, a pessoa ela vai começando a ficar mais tristinha, mais assim, melancólica. O que é melancólica? Melancólica é aquela pessoa que vai levando as coisas tudo pelo lado negro da força, sabe? O lado negro da força, né? Ela vai olhando as coisas e vai perdendo o colorido da vida. A vida é colorida, não é? Mesmo para os daltônicos, a vida é colorida. Então a pessoa vai perdendo as cores da vida, o sabor da vida. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que ela quando ela estava no auge da depressão severa, ela não sentia o gosto do alimento, do arrozinho, do feijãozinho, do bife, da batatinha, do docinho. E depois que ela ficou bem melhor, né, já estava quase curada, ela voltou a sentir gosto na comida. Veja que é uma coisa literal isso, e é verdade. A pessoa vai perdendo gosto pelas coisas, pelos mínimos prazeres dela. E eu não estou falando de prazeres desordenados, gente. Estou falando, sabe, de pegar na mão da pessoa, de dar um abraço. A pessoa namora, não quer dar a mão para o namorado ou para a namorada. Marido e mulher não quer dar um beijinho mais assim, sabe? Você não quer mais ficar com o seu cachorro, com o seu gatinho, com o seu passarinho. Coisas que você gosta de fazer, você vai deixando de estudar, de ir na missa, tá? Então veja, depressão é um estigma de pessoas que não tem Deus, né? Depressão é uma doença que só dá nas pessoas que não têm Deus, que não fazem nada na vida. Fica lá namorando, deitadão, no sofá, na rede. Que absurdo, gente. Que absurdo. Não faça isso com uma pessoa, né? Vai fazer alguma coisa, vai lavar a roupa, vai no tanque, vai rezar. Você não tem noção do quanto uma pessoa depressiva pode estar rezando. Do quanto uma pessoa depressiva está com dificuldade de fazer uma tarefa mínima, de passar uma vassoura, lavar um pano de prato, de limpar a sujeirinha do bichinho. Você não tem noção de como isso é. Você que nunca teve depressão. Então, a sociedade atual, ela auxilia muito, né? Porque a Europa antiga, ela vivia uma hora reguladora, em horário de trabalhar, que veio de São Bento, né? Então eles trabalhavam muito e eu vejo pelo menos hoje, só na minha família tem alguém com depressão e que as atividades geralmente não tem esse serviço mais de fazer as coisas. Esse mesmo na juventude do jovem, você não vê até pelo celular, fazer as coisas manuais, vamos dizer, andar com o cachorro na rua, dar banho no cachorro que você tem em casa, lavar a luz, qualquer coisa desse sentido, está se perdendo. Não falo só por causa da pessoa, da minha família, eu falo de todos que eu vejo da mesma idade, principalmente. Então, assim, a sociedade atual também, com os casos maiores, auxilia demais, né? O modo de vida. Sim. E tem uma coisa também que é muito importante, que é a dissonância cognitiva, que está acontecendo muito e que a gente não percebe
E de repente você entra na depressão por causa disso, porque gera um inconformismo muito grande dentro da gente. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Não. Vocês já ouviram falar? Vamos inventar uma mentira e nós vamos falar que essa mentira é verdade. E nós vamos falar tanto que as pessoas vão acabar acreditando. Isso é base de que linha filosófica? Hã? Vamos subir um pouquinho? Isso, tudo bem. Isso é uma dissonância cognitiva. Mas quem inventou a dissonância cognitiva? Que a gente pode dizer que inventou, vai? Hã? O sofismo é uma dissonância cognitiva. Tá, mas ele usou isso para inventar uma filosofia. Uma coisa que a gente lutou tanto para que não entrasse no país, gente. Marxista? Exatamente. Então, eu vou lá, falo que aquilo é bom, é certo, mas aquilo é errado. É errado. Por exemplo, vamos liberar o aborto até os 3 meses de gestação, porque é só um conglomerado de células. Não é. É um ser humano. Temos a árvore aqui na frente. Tem a época dela desovar as sementinhas. O que é aquela semente? É uma semente de árvore, tá? Mas se eu pegar, colocar na terra, jogar uma aguinha, o que vai acontecer com essa semente? Por quê? Porque ela carrega todo um potencial de ser a árvore. Acontece que o ser humano não carrega potencial, ele é ser humano, desde o momento da concepção. Mas ali é um potencial de ser humano. Por quê? São só 2 células. São 2 gametas que estão se entrelaçando ali, certo? Tem a célula do pai e a célula da mãe, dá os 46 cromossomos e começa a divisão celular para gerar todo aquele... Ali é um bolinho de célula que daqui a pouco vai virar já ali a coluninha vertebral, coraçãozinho, cérebro e assim, vai se desenvolvendo. Mas é um ser humano, desde a concepção. A medicina fala isso, a ciência fala isso de uma forma geral. Agora essas pessoas aí vêm com essa dissonância cognitiva, dizendo que o que é certo é errado. E uma grande parte da população engole, né? A questão também do gênero, da mudança de sexo, são tantas coisas que nós estamos sendo bombardeados, né? Até a questão do aquecimento global, isso é uma dissonância cognitiva, né? Então veja como a gente precisa estudar, como diz o Mateus, né Mateus? Guardei o nome dele. Então, como a gente precisa estudar, como a gente precisa se aprofundar nas coisas, não ficar na superfície. Por quê? Porque senão a gente vai como boi para o matadouro. Então imagina só, uma pessoa que ela tem uma tendência homossexual. Ela é cristã e quer viver cristamente. Ela não pode tratar mais isso. Por quê? Porque foi feito um lobby, né, para tirar isso do CID. CID é o Compêndio Internacional das Doenças, né? Então, tirou do CID, psiquiatra e psicólogo não podem mais trabalhar, ajudar essa pessoa a tratar isso, ou seja, a não alimentar essa tendência nela. A pessoa não quer viver como um homossexual, mas ele tem essa tendência. Por que ele tem essa tendência? É uma doença? É uma doença.
existe um número muito pequenininho dessa doença ser congênita, que é em torno, na população mundial, de 1 a 3% da população mundial, gente. Da pessoa ter realmente essa dificuldade física, por questões de hormônio, por questões de má formação dos genitais, etc. Mas o resto são consequências de doenças emocionais, de dores emocionais. E aí, a pessoa, por não poder mais se tratar, ela entra numa depressão e pode vir a suicídio. Veja quantos jovens se suicidando hoje. Por quê? No estado depressivo. Os pais não estão mais em casa, o pai não está em casa, o pai é o provedor. A mãe tem que sair para trabalhar, porque ela tem que ser alguém na vida, porque ela tem que ser mulher, né? A mulher no espaço dela, ela tem que concorrer com o homem, ela é mais que o homem. Gente, isso é conversa para boi dormir. Quem criou o feminismo foram homens. Para quê? Tirar a mulher de dentro de casa, para você não educar mais seus filhos, para os seus filhos ficarem jogados na mão de outras pessoas que não é você nem seu marido. Ele vai crescer de qualquer jeito. Isso não soa alguma coisa para vocês? Uma coisa assim, meio que até que está sendo falado mais ultimamente? Não soa? Não é uma guerra que a gente está vivendo? É uma guerra declarada, não é? Vamos voltar aqui. Veja só, eu vou passar para vocês um cartazinho que eu fiz, tá? Vou mostrar aqui primeiro, dá para pegar aí? Aqui é para você ver como a depressão está no mundo hoje. Tá? Então, os que estão em negro são os países que têm mais depressão. E aí depois você mesmo vai vendo que vai caindo a porcentagem. Vou passar meio rapidinho para todo mundo conseguir ver. Eu tenho um outro cartaz aqui, tá? Esse aqui acho que todo mundo dá para enxergar, não é? Ele é meio famoso. É um iceberg. Certo? Muito bem. O que tem aqui nesse iceberg? Aqui está falando 5% de consciência. A gente sabe que um iceberg é aquela imensa montanha, uma pedra enorme de gelo, né? Que o que a gente vê do iceberg é uma parte bem pequenininha de tudo que ele é, de todo o tamanho dele, certo? Então assim é a nossa consciência. Veja só, aqui na parte de cima que a gente vê o iceberg sobre a água, nós temos aqui os nossos objetivos, a razão, né? A nossa análise, poder de analisar as coisas, as nossas sensações, as reflexões, pensamentos, a nossa memória funcional, porque tem aquela que não funciona, quando a gente só funciona quando a gente acessa, né? E a força da vontade. Então tá aqui nessa parte onde a gente vê em cima do gelo que quebrou o Titanic, certo? Que afundou o Titanic. Muito bem. Aqui embaixo, que é bem maior, que é o resto dos 95%, que a gente não vê, que a gente não percebe na nossa mente, estão os medos, os traumas, as fobias, os desejos bons e aqueles que a gente não conseguiu, as compulsões, crenças limitantes, autopreservação, ociosidade, hábitos, emoções, fantasias, memória de longo prazo, certo? Então 95% da nossa mente é inconsciente. Nós não temos acesso
conscientemente. Uma coisa está ligada à outra. Por termos esse inconsciente que a gente acha, esses 95% escondido, não quer dizer que ele não influencia o meu consciente. Consciente é o agora aqui, ó. Nós estamos conscientes, tá? E que hora que a gente está inconsciente? Normalmente é quando a gente está dormindo, tá bom? A gente sonha, vários tipos de sonho, mas isso não é o tema hoje. Mas 95% do nosso inconsciente, da nossa mente, ela é inconsciente. A nossa programação, o nosso verdadeiro eu está aqui. Então nós vamos entrar numa coisa que eu acho bem interessante, que é quem eu quero ser, o que eu sou de verdade e o que eu aparento. Já ouviu falar? Nos 3 tipos de eu que eu tenho, que você tem, que nós temos. Nós temos 3 tipos de eu: o eu real, o eu ideal e o eu aparente. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque acho que vocês já têm um pouco de noção da depressão. Tem? Tem um pouco? Já leram alguma coisa sobre depressão? Mas eu vou retomar. Aguenta aí. Depois tudo vai se encaixar. O eu real é aquele que eu sou, daquele jeito que eu mostrei, com todos os meus traumas, com todas as coisas boas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes, com as minhas fraquezas, com os meus defeitos, tudo que eu sou. O eu real, o eu ideal, aqui é o real, aqui é o ideal. O ideal é aquele que eu quero ser. Vocês são catarinianos, vocês são devotos de Santa Catarina de Sena, então vocês têm um modelo muito bom, né? Então eu gostaria de ser como Santa Catarina de Sena. Esse é o meu ideal. O meu eu ideal quer se moldar a esse molde, ok? Então, se eu chegar na altura da botinha que ela usava botinha, sapato, do pelinho do dedo dela, vai, do dedinho. Então, ela tinha pelinho no dedinho. Então, se eu chegar, tá bom, vai. Se eu chegar na altura do joelho dela, tá bom. Não é? Olha que santona que eu vou ser, né? Se eu chegar no joelho dela, tá bom. Então, esse é o meu ideal. Mas o meu real, olha para esse ideal e fala, só porque você quer, eu quero aqui, ó. Eu quero ir tomar sol, eu quero ir na praia, eu quero viajar, quero passear, não quero nada com nada, não é assim? Quero comer, beber e dormir, passear, brincar, curtir, ir na balada, né? Mas o meu eu ideal fica puxando o eu real para vir se parecer com ele. Conhece essa passagem na Bíblia? São Paulo fala dessa briga, dessa luta do eu carnal com o eu espiritual. Sacaram agora? Muito bem. E aí o que acontece? Dessa briga sai o eu aparente, que vai parecer mais com o eu ideal ou com o eu real. Como assim? É isso mesmo. O eu real, ele é tão real que você nunca vai saber como ele é. O meu eu real, você nunca vai saber como é que ele é. O meu eu ideal, você vai até saber que ele é. E o que eu vou te demonstrar, ele vai se parecer mais com o meu real ou com o meu ideal. Vai depender daquele que é mais forte em mim. Então, o que eu preciso fazer? Alimentar quem? Quem eu quero que vença.
Quem que eu quero que vença em mim? Eu quero o meu ideal, certo? Ele é o mais importante. Não são personalidades diferentes, gente. São instâncias do eu, tá? Muito bem. Quando a pessoa está com depressão, ela olha para o ideal dela e chora. Ela olha, geralmente é um santo da devoção dela, Nossa Senhora, né? Santa Faustina, Santa Catarina de Sena, Santa Teresona, Terezinha, enfim, ela olha e chora porque ela sabe que ela não vai conseguir do jeito que ela está. Então veja, não é falta de Deus ter depressão, não é falta de ter o que fazer ter depressão, pelo contrário, são pessoas que tentaram ser muito fortes por muito tempo e não conseguiram, não estão conseguindo mais fortes, não no sentido de resolver as suas dificuldades, seus traumas, suas dores, suas perdas, tá? Elas ficaram inconformadas com isso. Então o que aconteceu? Veja, uma historinha para vocês. Tinha um cavalo de estimação e o dono deixava ele solto, porque ele adorava aquele cavalo. E um belo dia esse cavalo caiu num poço. Se você conhece a historinha, eu peço a delicadeza de você aguentar firme aí, tá? Para quem não conhece. E procuraram o cavalo, não acharam. Quando acharam, ele estava caído lá no poço fundo. E aí chamaram o dono, né? Que era o cavalo de estimação dele. E aí o dono falou, não, vamos trazer gente, vamos fazer o que for possível para tirar o cavalo desse poço. E foram fazendo, chamaram gente, chamaram um monte de coisa, chamaram guincho, chamaram trator, chamaram bombeiro. Não conseguiram tirar o cavalo do buraco. Não tinha jeito. Aí o dono viu que o cavalo estava muito estressado, se machucando e tal. Ele falou, olha gente, chega, para tudo, vai todo mundo embora, tá? Não tem mais jeito. Eu já me conformei. Enterra o cavalo. Tá bom. Aí começaram a jogar a terra em cima do cavalo. Jogava a terra em cima do cavalo. Quanto mais jogava a terra em cima do cavalo, o cavalinho, que é um cavalo, né, se mexia todo e a terra ia caindo. E conforme a terra ia caindo, ele ia socando aquela terra. E conforme ele socava, a terra ia sedimentando ali e ele ia subindo. Aí os caras que estavam matando o cavalo começaram a jogar mais terra, né? E viram o que ele estava fazendo. Então vamos, vai que ele vai sair. E joga mais terra, o cavalo se mexia. Chegou uma hora, né? O buraco estava aqui, o cavalo aqui, tchum, deu um pulo e foi embora. Ou seja, na depressão, quando eu estou com depressão, não tem como eu mudar a minha história. Ou essa história vai me matar, ou eu faço como o cavalo. Eu vou usar a minha história ao meu favor. Porque na depressão, assim como em qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos de um caso de amor com a nossa história. Nós precisamos fazer as pazes com a nossa história. Então, eu só consigo fazer as pazes com a nossa história, com a minha história e você com a sua, se eu fizer o movimento do perdão. Não tem outro remédio. Claro, se eu estiver aqui numa depressão moderada para severa, eu vou precisar de medicação. Então eu tenho que ir para um psiquiatra. Não tem jeito. Chega uma hora, gente, que a pessoa ela tá tão mal, que ela tá prostrada, ela não se alimenta, ela não toma banho, ela não escova dente, ela não troca de roupa, ela fica deitada, ela fica coada no quarto, intocada.
ela fica isolada do mundo, nem celular ela pega mais. Sabe? É tão sério, que essa pessoa pode morrer de uma doença boba, de uma simples gripe. Estou falando da simples, tá? Uma doencinha oportunista. Por quê? Ela está tão desnutrida, porque ela não quer mais nada, que ela vai morrer se não tomar providência. A pessoa não tem mais querer nesse momento. Você viu que a pessoa está lá, prostrada, não está querendo se alimentar direito, não está muito afim de tomar banho, não está querendo conversar, está se isolando. Não tem jeito. Pega essa pessoa, marca uma consulta com um psiquiatra, primeira coisa. Marca e leva. Ah, mas eu não quero. Mas você vai, porque eu te amo. Você é importante para mim, eu te amo, Deus te ama. Então vamos lá, porque você não pode ficar desse jeito. Vamos lá, você tem que se tratar com carinho, com amor. Se imagine no lugar da pessoa, se põe no lugar dela. Nós precisamos usar muito da empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro, para eu sentir e pensar como o outro. Então, se eu tivesse nesse jeito que ela está, adianta eu ficar xingando, brigando, cobrando? Não, só vai piorar, porque ela já está se sentindo uma grande droga mesmo. Ela não tem mais autoconfiança, ela não tem mais prazer em nada, ela perdeu tudo que tinha de gostoso, de belo da vida. Nem com o bichinho dela de estimação ela não está brincando mais. Ele vem, lambe, se esfrega nela, mas ela nem está nem aí. E não é porque ela não está nem aí, porque ela... Não, porque ela não consegue. Não consegue. Gente, só quem teve depressão sabe o que é depressão. É uma dor tão doída, tão terrível aqui dentro emocionalmente. Sabe por quê? Olha, deixa eu mostrar uma coisa para você. Vamos fazer de conta, isso aqui são neurônios, tá? Depressão é isso aqui. Você está na rua, aqui é a rua. Aí você está com o carro, pum, cai na depressão e sai. Tá assim? No buraco? Não é isso? É ou não é? Sim. Muito bem. Então vamos aqui para a nossa cachola, para a nossa cabecinha, para o nosso cérebro. Muito bem. Você está lá vivendo bem, nananana, você vai ficando deprimido. E o que acontece? Primeira coisa, você vai deixando de lado as coisas que você gosta, até que um dia dá um boom, aparece a depressão. Está escancarada, você não consegue mais disfarçar. O que é a depressão? Você está vivendo, então eu sou um estímulo para você, então esse estímulo vai para o seu nervo óptico, que vai levar isso para o seu cérebro para você me enxergar, ok? Isso aí é muito rápido, mas isso é feito através dos neurônios. Então o estímulo vem, passa de um neurônio para o outro, que passa para o outro. Muito bem. Só que ele vai passar, né, o neurônio através de uma substância que chama neurotransmissor. A ciência, né? Deus é maravilhoso, Ele dá essa inteligência assim pra gente, né? E a ciência já descobriu vários tipos de neurotransmissor. O que acontece? A produção do neurotransmissor cai bastante. Então esse estímulo aqui não consegue passar direito. Entendeu? Por quê? Não tem mais neurotransmissor. E tem só um pouquinho, tá vendo? É como se eu fosse atravessar a rua. Aqui.
A rua está toda esburacada. Então eu tenho que ir com muito cuidado para atravessar a rua, senão eu caio no buraco. É a mesma coisa que acontece com os neurotransmissores. O estímulo não passa de uma forma correta, tá? Nem passa. Então, veja, aquele cheirinho do bolo, gostoso. Eu sinto um cheirinho, mas eu olho aquele buquê de flor que o meu namorado me trouxe, meu marido me trouxe, eu olho assim, eu penso, coitadinha das flores, né? Ele cortou, matou todas as flores. Em vez de falar, que coisa mais linda, nossa, você lembrou de mim, amor, que demais, ai, deixa eu ver o vaso, vem aqui, beija, abraça, nananã. Eu vou ter dó da flor. Entende? Olha como que fica a cabeça da gente. Então, veja, o que acontece? Quando eu falo, vamos para o psiquiatra, eu preciso lá, por quê? Porque ele vai me dar uma medicação que é o neurotransmissor, que a gente conhece, por exemplo, como fluoxetina, serotonina, citalopram, tem o escitalopram, não é porque ele é ex que não é mais, entendeu? É porque ele é melhor que o citalopram, ele é de última geração. Então, para quê? Para repor a produção aqui. Aí com a medicação a pessoa começa a se sentir melhor. Então ela cai da severa, ela vai para moderada, e ela vai para leve, e aí ela fica seca. Essa produção de dopamina no cérebro, ele vai se acostumando ou ele pode começar a produzir também? Ele o quê? Ele produz, ele vai só acelerar a produção de dopamina, né? E o cérebro, com o tempo da pessoa, ela começa a também produzir mais, ou... Ela só vai produzir mais, tá, ela vai tomar medicação, ela só vai produzir mais se ela fizer psicoterapia e uma atividade física, por no mínimo 3 vezes por semana, 1 hora por vez. Mas e nesses casos que é Então, tem a depressão crônica, que é um número muito pequenininho, deve ser aí em torno de 10 a 12% da população, que é uma questão hormonal. Por exemplo, quem tem hipotiroidismo. Nós temos algumas doenças, tem aquela que vai deformando as juntas, como é que chama? Reumatismo, não, é um outro, artrose, né? Tem doenças que têm como sintoma a depressão. Então essas pessoas precisam de uma medicação constante, tá? Como a diabetes, por exemplo. Tem pessoas também, né, que não está nesse mapa que eu passei para vocês. Eu tinha um outro mapa lá que no fim não deu tempo de eu fazer. Que tem aqui, onde era a antiga União Soviética, que a gente tem aí 6 meses de neve, países que neva muito, fica muito tempo com neve, nós temos a depressão sazonal, porque não tem luz, o sol fica coberto, e o sol, ele é um remédio muito grande, muito potente para esses países, para pessoas que têm vitamina D, que tem nesses países que tem muita neve. Por exemplo, o Brasil deveria ser um país que não tem depressão, porque é um país tropical, tem muito sol aqui. Porém, nós temos muitos motivos para sermos depressivos. Tem uma amiga que ela chegou a fazer intercâmbio na Escócia durante o inverno e ela teve depressão sazonal. Aí uma das coisas, quando ela procurou ajuda, uma das coisas que receitaram foi justamente uma lâmpada ela super potente para ficar tomando luz. Exatamente. Na pergunta, eles fazem a propaganda para tomar vitamina D. Vem muito. E foi muito severado. 12 das pessoas do verão, que é pouco tempo. Sim. No inverno, que fica escurece às 4 da tarde, vai amanhecer às E a noite é longa. E muda muito as pessoas nesse período. Sim. Então, lá eles tomam bastante vitamina D. Vocês viram como a natureza é sábia, né?
Aqui é o mapa das emoções. Observe que tem uma pessoa totalmente escura aqui. Então aqui é uma pessoa sem emoção, é um cadáver, tá? Por quê? Porque todo ser vivo tem emoção. E é bíblico isso, né? A ciência descobriu isso há pouco tempo, porque na Bíblia está assim, né? Acho que é Provérbios. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, veja, você vai ver aqui uma pessoa totalmente escura, porque ela está neutra. E aí nós vamos ter aqui a pessoa com depressão. Então eu gostaria que vocês observassem, né? As cores amarelas, laranjas e vermelhas são as emoções mais positivas, tá bom? As escuras são as mais negativas. Então você vai ver que a pessoa que tem depressão, ela está totalmente escurinha aí no mapa. Por quê? Porque ela só está vivenciando as emoções duras, difíceis. Veja, nós temos 5 emoções básicas, tá? Que é amor, raiva, alegria, tristeza e medo. Então, o que ela vai vivenciar? O medo, a raiva e a tristeza. As 3 básicas. Dessas básicas, nós vamos para as complexas. Então, ela vai vivenciar o ciúme, a decepção, a mágoa, o ressentimento, o inconformismo de alguma